Olá, boa noite. Vamos esquentar os nossos motores sobre a questão: existe cura em psicanálise? Transformando essa pergunta em algumas outras. Existe cura para a homossexualidade? Existe cura para o transexual? Existe cura para um drogado? Existe cura para a angústia? Existe cura para a estupidez humana? Existe cura para o egoísmo? São perguntas que nós poderíamos derivar da pergunta inicial: existe cura em psicanálise? Quando a gente pensa na pergunta existe cura em psicanálise, seria interessante a gente pensar em três eixos: o que é saúde, o que é doença, o que é cura e como operar a cura. Basicamente, a gente precisa responder três perguntas. Saúde a gente pode definir como estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente, o qual mantém as características estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais para a sua forma de vida e para a sua fase do ciclo vital. Pelo menos quando eu me deparei com esta definição, surgem algumas perguntas. Né? O que eu estou chamando de equilíbrio dinâmico? O que eu chamo de características estruturais? O que são características funcionais? O que são limites normais? Essa é ótima. O que é uma forma de vida? Como que a gente pode definir a forma de uma vida? Como uma vida deve ser? E como uma vida deve se desenvolver? Então aqui a gente já tem uma série de perguntas cujas respostas não são exatas. Elas não são do tipo 1 mais 1 igual a 2. Por exemplo, o limite que eu considero que uma pessoa tem pressão alta ou não tem pressão alta. Pelo menos durante a minha vida eu já vi esse limite mudar pelo menos uma vez. Quando que uma pessoa é considerada normal, não tem pressão alta, quando ela é considerada, né, doença, ela tem pressão alta. Este limite eu já vi variar pelo menos uma vez na minha vida. E se eu não fiquei atento, ele já deve ter variado de novo. Portanto, existe uma enorme sutileza, às vezes, no que eu considero ser uma doença, em que eu considero ser uma normalidade. Mas, de qualquer forma, pela lógica, né, doença é aquilo que não está nas suas condições saudáveis. A definição de doença passa a ser muito simples quando a gente pensa na definição de saúde. E aí vocês observam, por exemplo, neste exemplo que eu trouxe, da pressão alta, que existe uma série de discussões técnicas sobre qual é o limite que a gente pode considerar pressão normal, pressão alta, mas existem implicâncias neste número. A implicância mais direta é que, uma vez estabelecida a doença, é necessário um tratamento, é necessário uma ação sobre ela. Pode ter argumentação que nem sempre quando eu detecto uma doença eu vou ter um tratamento. O tratamento pode inclusive não ser nada. Mas, na maioria dos casos, por exemplo, no caso da pressão alta, implica que você precisa tomar algum remédio para baixar essa pressão. Você não pode continuar sempre com a pressão alta. Isso acarretaria uma série de problemas. Uma outra questão ainda, pegando o exemplo da pressão alta, é que ninguém discute se 18 por 12 ela está alta ou está baixa. Se 20 por 12, por 13, alguém discute se ela está alta ou está baixa. Ela está alta. Isso é praticamente um consenso. Mais uma pressão 13 por 9, ela é alta ou não é alta? Aí eu começo a entrar numa zona cinzenta, né? Onde é que eu vou colocar este limite e a partir daí eu vou definir o que é doença e o que é saúde. Portanto, eu sempre tenho que ter, para essa definição, respostas para essas perguntas. Definição do que é saúde e o que é doença. Quais são as características que deve ser alguma coisa, etc. E a definição muitas vezes destes limites pode seguir normas técnicas, pode seguir normas econômicas, pode seguir normas políticas, etc, etc. Aliás, hoje a gente está tendo uma séria discussão
quase que política de um problema de saúde, né? Ou seja, o conceito do que é saúde e do que não é, ele é extremamente permeado por uma certa norma. Ele precisa ter uma norma para a gente estabelecer isso. Quando a gente pensa na doença, é interessante que a gente pode pensar nela com três aspectos. Isso vem mais da literatura inglesa. Disease, parte médica e técnica de uma doença. Illness, que se refere à experiência pessoal da pessoa doente. E sickness, se refere ao aspecto social e relacional da doença. Ou seja, eu sempre tenho, quando penso em termos de doença, 3 níveis: físico, emocional e social. Uma parte técnica da Covid-19 é como ela age no organismo, a pessoa está doente, ela precisa de determinados tratamentos, etc, etc. Emocional é como essa pessoa está passando por essa doença, né? E social é o impacto que ela causa. A gente sempre pode olhar a questão da doença sobre essas 3 dimensões. E aí vem um conceito bastante curioso de cura como restabelecimento da saúde. Vamos pensar, por um momento, num osso. Uma pessoa quebra o osso, ela engessa. A pergunta é: este osso vai voltar a ser exatamente o osso que era antes, com as mesmas características fisiológicas? Não vai. Uma pessoa que passa por um tratamento de câncer e necessita retirar alguma parte do corpo como forma de tratamento. A noção de cura como restabelecimento da saúde, saúde sendo aquele sujeito estar inteiro nas condições fisiológicas, que não vai, não tem para este conceito. Então, a noção de cura, né, quando a gente pensa em retornar ao estado anterior à da doença, é altamente questionável. Isso do ponto de vista fisiológico. O que eu posso ter é, de alguma forma, supondo um tratamento de câncer, né, células cancerígenas numa pessoa, e depois não ter mais essas células cancerígenas numa pessoa. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Eu tenho uma diferença agora nesta pessoa, fisicamente, entre um ponto e outro. E essa diferença ela pode ser banal ou, às vezes, muito significativa. A própria noção fisiológica de cura, quando a gente se aproxima dela, ela tem um certo nível de imprecisão. Quando a gente pensa em restabelecimento da saúde. Ou seja, o período pré-doença. Este conceito já não pode mais se sustentar, salvo em certas circunstâncias, como, por exemplo, um resfriado, que realmente não causa muita coisa, a pessoa consegue estar da mesma forma depois. Então, mas na maioria das vezes a palavra cura, como restabelecimento da saúde, ou voltando ao estágio anterior à doença, ou estágio não doente, apresenta alguns problemas. Fazendo essa discussão em termos físicos, eu posso adentrar a questão da psicopatologia. Uma definição que a gente pode achar no dicionário seria ramo da medicina que tem como objetivo fornecer a referência, a classificação e a explicação para as modificações do modo de vida, do comportamento e da personalidade de indivíduos que se desviam da norma e ou ocasionam sofrimento e são tidas com expressão de doenças mentais. Eu grifei a palavra que se desviam da norma, porque a pergunta é: quem estabelece a norma? Como é estabelecida a norma? Psicopatologia, nós estamos falando de questões de comportamento, de emoções, etc. Quem estabelece a norma? Como ela é estabelecida? Quem é que diz como deve ser uma pessoa e se ela não for daquela forma, ela está doente? Então aqui a gente tem uma aproximação do que eu quero trazer aqui como cura em psicanálise. Ela nasce a partir dos estudos de histeria, como forma de tratamento para histeria. Então ela tem como seu objeto a neurose. Todo ramo de conhecimento tem um objeto, né? Tem um real, tem um concreto. E o que a gente discutiu até então é uma episteme médica de como um médico enxerga esses elementos. Fisicamente. Como um osso quebrado, como um rim com problema, como um fígado com problema. Quando a gente vai para
psicopatologia, a lógica se mantém. Eu tenho uma norma, eu tenho um desvio, e o tratamento é justamente restabelecer a saúde, ou seja, voltar para a norma. Essa estrutura é a que está montada. E quando a gente pensa a psicanálise, né, a gente... Não sei qual contato que vocês têm com a psicanálise, mas a gente mantém esta forma. Quando eu estou falando a psicanálise, estou dizendo a maioria das escolas, nem todas as escolas de psicanálise mantêm essa visão, onde eu tenho uma norma, a saber, por exemplo, em Freud, as fases do desenvolvimento da libido, elas acontecem desta forma, e a pessoa deveria chegar à fase genital até lá, e quando acontece algum problema, ou seja, tem um desvio em relação à norma, se desenvolvem as psicopatologias. Então, por isso que se estuda a primeira parte da sexualidade, né, as teorias da sexualidade em Freud, e depois as psicopatologias, porque umas são derivadas da outra. Uma contém a norma e a outra contém o desvio. E quando a gente pensa em termos de fases do desenvolvimento libidinal, a gente está muito próximo de uma biologia. Quando a gente vai um pouco para Melanie Klein, o Freud ele enxergou a criança dentro do histérico, Klein enxergou o bebê dentro do neurótico e traçou também uma forma de desenvolvimento entre a posição esquizoparanoide e a posição depressiva. Então, eu tenho uma norma, dependendo do desvio dessa norma, eu vou ter uma psicopatologia. A gente pode aprender em Winnicott, por exemplo, que eu tenho uma forma de desenvolvimento do ser humano, com várias situações, onde quando uma determinada fase ela não ocorre, ela é encapsulada para ser desenvolvida depois. Mas acontece sempre um desvio, que gera uma psicopatologia, que depois vai ser resolvida. Então, essa estrutura que vem da medicina, ela vai se mantendo dentro da psicanálise. Quando eu faço essa pergunta, existe cura para a homossexualidade? Ou para o homossexualismo, se a gente for considerar uma doença? E quando eu faço a pergunta, existe cura para o transexual? Existe uma diferença fundamental entre essas duas perguntas. Porque em uma eu tenho uma pessoa e uma condição. No outro, as duas se confundem e eu tenho uma coisa só. É o que o Michel Foucault, né, nos demonstra na História da Sexualidade, volume 1. Principalmente quando ele fala da questão da homossexualidade, que é um do que ele usa para explicar exatamente como se transforma um adjetivo num substantivo. E às vezes, na própria psicanálise, se faz essa confusão. Porque se eu mantiver a noção de histeria, como eu chamo a pessoa? Comumente se chama a histérica. Ela se tornou aquilo que eu considero um desvio da norma, ou seja, uma neurose. Ela é a neurose. Vocês podem ver que dificilmente vocês vão ouvir alguém dizer aquela mulher portadora de não sei o que lá, histérico. Ninguém fala isso. Dentro da psicanálise, eu desconheço. Né? É a histérica, o fóbico, o neurótico obsessivo. A gente já substantivou as pessoas há muito tempo dentro da psicanálise, definindo-os a partir de uma psicopatologia. Então, aqui, já outro problema, que muitas vezes os médicos não incorrem. Ninguém fala o canceroso. Olha, dói nos ouvidos falar uma coisa dessa. É ofensivo você falar uma coisa dessa. Mas quando a gente fala a histérica, não dói. Pelo menos no meio psicanalítico, me corrijam se alguém frequenta o meio psicanalítico, não é difícil. O psicótico, o neurótico. O que muitas vezes acontece, né, eu acho muito interessante, é a quantidade de livros que a gente tem em psicanálise acerca de psicopatologia. É quase como a gente se multiplicasse a questão da psicopatologia à enésima potência. Me parece que as últimas são
autismo e psicanálise, ou psicopatologia do autismo e psicanálise, e daqui a pouco a gente vai ter a psicopatologia da quarentena em psicanálise. Porque é múltiplo. A gente meio que tem fase na psicanálise quando a gente pensa no termo psicopatologia. Freud era médico, morreu médico. Sempre foi médico, sempre porque ele pensava desta forma. Ainda que o método de tratamento fosse psicanalítico, né, seria um médico usando um método de tratamento psicanalítico. Porque continuava médica a noção que organiza o pensamento. Né? Sempre pensar qual é a norma, pensar qual é o desvio e o tratamento entra no meio. Isso não mudou. Bom, essa é uma primeira aproximação do tema cura. Eu vou fazer agora uma pequena digressão acerca da palavra sofrimento, que também é outra que frequenta muito o vocabulário psicanalítico. A gente sempre vai ouvir uma entrevista, a gente ouve falar muito dessa palavra. Porque eu poderia dizer que a pessoa doente é aquela que se sente doente. Só que aí eu cairia numa falta de especificidade tremenda em relação a toda a lógica do termo. Mas é muito comum se utilizar a palavra sofrimento quando a gente adentra a noção de psicanálise. E aí eu queria trazer algumas reflexões sobre esse ponto. Algumas definições de sofrer. Ser atormentado por dores físicas ou morais. Padecer de alguma doença. Aqui a gente já vê duas formas de pensar o sofrimento. Uma é ter a dor moral, física ou emocional. Outra é padecer de uma doença. Aí a gente vem uma terceira, aguentar algo com conformação e paciência. Tolerar. Essa palavra é mágica. Tolerar. Quarto, ser alvo de algo. Essa não nos interessa aqui. Admitir ou permitir algo. Tolerar, dor, admitir ou permitir, passar por, experimentar. Ter danos ou perdas também não nos interessa essa definição. E não reagir com violência. Mas a gente tem 4 aqui que eu acho interessante. Passar por, experimentar, admitir ou permitir algo, ser atormentado por alguma dor física ou moral. A palavra atormentado aqui é interessante. A gente ouve muito a palavra sofrimento, que a pessoa sofre, que a pessoa isso, que a pessoa aquilo. Mas o Bill ele nos chama a atenção sobre um ponto. Quem não sofre a dor, não sofre o amor. E aí ele coloca ênfase em permitir passar por experimentar. E ele tira o acento da dor, quer seja moral ou física, e coloca no permitir e experimentar. Quem não pode experimentar a dor, não pode experimentar o amor. Então muda o foco. Porque, no final, não existe pessoa que não sofre. Não sofre quem está morto. E, portanto, a noção de sofrimento, ela está muito mais ligada ao como a pessoa sofre, do que o sofrimento ser um indicativo de doença. Ou de alguma coisa errada. E aqui também tem outra avalanche de tipos de sofrimento. Amor, dor, ódio, não sei o quê. O problema não fosse o verbo sofrer e não o que se sofre. O Bill ele bota ênfase no verbo e não no que se sofre. Se vocês acompanharem um pouco o meu raciocínio, existe uma arbitrariedade no conceito de saúde. Ele é arbitrário, de alguma forma. Né? Ele não é totalmente arbitrário, mas ele é, em parte, arbitrário. Quando a gente vai para o corpo físico,
físico. Ele é um ponto menos arbitrário. E quando a gente vai para definir saúde do ponto de vista emocional, ele vai ficando mais arbitrário. Quando eu penso em que é uma saúde mental. A resposta, geralmente, quando você pressiona, tem uma arbitrariedade. No seguinte sentido, 20/15 é uma pressão alta e ponto. Não cabe muita arbitrariedade aqui. Câncer é câncer, não cabe muita arbitrariedade aqui. Né? Já do ponto de vista emocional, eu não sei se vocês sabem como é que é feito a classificação das doenças, é por votação. É feita uma reunião nos Estados Unidos, junto um monte de psiquiatra, eles votam o que é que vai ser considerado, o que entra qual é o nome daquele manual? É um DSM, e o que não entra no DSM. Quais são as características que são um transtorno? É por votação. Ou seja, tem uma certa arbitrariedade nisso. Aqui eu faço um pouco o meu argumento geral através de um conceito que se chama decoerência. Decoerência é o seguinte: em física quântica, a física quântica e a física clássica, elas são regidas por leis diferentes. Elas são regidas por leis diferentes. E tem um ponto onde uma partícula, né, ela funciona com base nas leis da física quântica, e chega um ponto que ela não segue mais e passa a seguir as leis da física clássica. E as duas não se conversam. E esse ponto é um ponto de virada. Né? Funciona, não funciona. Funciona, não funciona. Este fenômeno se chama decoerência. E eu quero usar esse conceito como modelo para a gente pensar doença, cura, causa e efeito. Aliás, uma questão importante de doença e cura é que a lógica entre a doença e a cura é de causa e efeito. A diferença entre uma e outra é monitorada por causa e efeito, que se chama etiologia de uma doença. Né? Os famosos textos do Freud, etiologia da neurose, etiologia da histeria. Ou seja, quais são as causas da histeria, a causa disso, a causa daquilo. Para mostrar que esse tipo de linguajar, desse tipo de episteme, esse tipo de epistemologia, funciona muito bem no mundo físico. Quando chega no emocional social, de alguma forma ele deixa de funcionar. Não funciona mais. Doença, cura, o tipo de coisa que não funciona mais. A não ser que você importe toda a epistemologia do mundo físico e transporte ele para o mundo emocional. Que foi basicamente o que a gente viu no início da psicanálise. Onde a gente sai de padrões menos arbitrários para mais arbitrários. Então, por que eu estou colocando isso? Porque eu seria ingênuo de dizer que não existe uma doença física. Que não existe uma esquizofrenia como uma doença física. Eu seria ingênuo se eu dissesse uma coisa dessa. Que não existe câncer e câncer é uma doença. Não existe isso. Ele é uma doença. Ele tem uma etiologia. Né? Ele tem uma forma de tratamento. Isso tudo funciona no mundo físico. A minha questão, para mim, isso não funciona no mundo mental. Emocional, que é o que a gente, né, o que a gente se debruça. Não funciona no mundo emocional. E quando a gente, só esse slide fazendo esse fechamento, quando a gente pensa em psicopatologia, tem uma norma, um desvio, uma causalidade psíquica e existe um tratamento. Quando a gente olha o início da psicanálise, a gente sempre tem essas 4 coisas. Norma, desvio, causalidade psíquica e um tratamento. Dei uma olhada no seminário, no webinário sobre fetichismo, sobre o homem dos ratos, que toda essa estrutura está muito bem montada lá, está muito bem explicada e criticada lá também. A minha conclusão é, não se aplica a psicanálise à epistemologia médica. Norma, saúde, doença, etc, etc, etc. Isso para mim não funciona, permanece como um corpo estranho
para mim, na psicanálise. Felizmente, a gente tem alguns autores que não trabalham com psicopatologia. Bion, por exemplo, não trabalha com psicopatologia. Ele não tem um corpo psicopatológico em Bion. E nos autores que vêm depois dele também não tem toda essa gama do que é uma norma, do que é uma psicopatologia, do que é um desvio. Isso, para alguns autores, não faz sentido e não existe desde a década de 60, né? Mas ainda hoje a gente tem muita publicação, pseudo-estudo, que no final, não sei como é que isso funciona, em relação à psicopatologia. Uma conclusão disso, que é uma coisa que eu coloquei no seminário de web anterior, que eu não concordava com a chamada parte clínica da psicanálise, ou seja, entender a psicanálise como uma forma de tratamento de uma doença, né? E aqui eu estou expandindo isso, explicando por que eu não concordo com esta definição da psicanálise. E se você gostou desse vídeo, não deixe de assinar o canal e ativar as notificações. A gente se vê no próximo. Um abraço!